Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Fábio Rezende aqui da Soma Agro. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Conexão Soma. Você já está seguindo a gente lá? Instagram, YouTube e Spotify. Os episódios estão todos lá. Hoje aqui, mais uma vez, com meu amigo de estrada, Gustavo Bertoldi, da Nutricorp. Esse episódio tem o apoio da Soma Agro e também da Nutricorp, que está fazendo 25 anos de história e 15 anos de Nutrigordura. Gustavo, se apresenta de novo aí para quem não viu o primeiro episódio. Isso aí, então, mais uma vez é um prazer estar aqui com você, Fábio, e agradecer a toda a produção, né? Tá sendo um baita desenvolvimento esse seu podcast, né? Acho que está sendo trazendo muita informação e contribuindo aí para nossa melhoria da nossa pecuária brasileira, né? E mais uma vez trazendo aqui um presente agora em 15 anos de Nutrigordura, né? Muito obrigado. Então, em nome da Nutricorp. E falando agora um pouquinho sobre mim, né? Sou o Gustavo Bertoldi, zootecnista, tenho uma especialização também pela Unesp de Dracena. Trabalhei em empresas do ramo da gestão, depois fui para dentro da fazenda, propriamente dita, trabalhei da porteira para dentro e atualmente estou como coordenador técnico da Nutricorp, né? Legal, Gustavo, legal, cara. Hoje, né, a gente vai falar sobre lipídio, né, esse nutriente aí que muitas vezes ele é subestimado, ou às vezes até renegado. E aí aquela pergunta, Gustavo, por quê? Por que o lipídio ele é tão esquecido às vezes assim na dieta? Então vamos lá, Fábio. Esse é um assunto um pouco técnico, tá? Então, assim, ele é bem direcionado. Eu vou tentar ser o mais breve possível, não usar tanto nomenclaturas, tá? E porque ele é bem específico, tá? Sim. E assim, trazendo a sua pergunta, né? Por que o lipídio é tão esquecido? Tem uma historinha que vem por trás disso, né? O ruminante, então, ou seja, os bovinos, entre outros, quando eles, lá atrás, no início da vida deles, eles foram selecionados, né, para comer forragens, Sim. tá? E na hora que você analisa um pasto hoje em dia, o que você vê? Teores de estratério, né, de lipídios, de gordura do pasto, em torno de 1 a 3% nas melhores pastarias aí, por exemplo, no sul, tá? Então é um ingrediente, um nutriente dentro da pastagem que ele é muito baixo, tá? E o ruminante, ele foi desenvolvido ao longo dos anos para consumir essa forragem que tem pouca inclusão, pouca quantidade de lipídios aí na sua composição nutricional, né? Então, sempre teve um foco maior para os carboidratos e proteínas dessas dietas, né? Quando você vai fazer uma formulação, você sempre olha para esses nutrientes, né? Proteína e NDT, né? Só querem saber É disso, isso né? aí. E então, cara, o que muitas vezes o lipídio, né, na dieta, ele acaba sendo esquecido ou deixado de lado. A gente sabe que existe uma restrição, tá? Em relação ao uso, porque se você coloca uma quantidade a mais do que o recomendado, tudo mais, você pode prejudicar os micro-organismos que estão ali naquele ruminante, né? Acho que vale a pena a gente lembrar que o ruminante, ele tem um rumen, né, que é uma câmara fermentativa, e dentro dessa câmara tem milhares de micro-organismos que degradam e digerem como essa digestão dos alimentos propriamente, né? Então, É o que a gente fala, né? A gente alimenta o micro-organismo pro bovino, no caso, ele se alimentar do produto, né? indiretamente, né? Então, tem o hospedeiro, né? A gente tem que ter, sim, um direcionamento correto, principalmente nessa questão dos lipídios, nas dietas formuladas, devido a essa restrição que a gente tem. Os micro-organismos ali do rumen, eles têm uma intolerância baixa a quantidades maiores de lipídios, né? Tá. Então, assim, só para Desculpa, fica à complementar, vontade. você tem que muitas vezes olhar sim
perfis, por exemplo, carboidratos, proteínas, mas não se esquecer do lipídio, que é um ingrediente que ele adensa a sua dieta, tá? Tá, e entendendo isso aí, que isso aqui é interessante mesmo, né? Porque realmente quando a gente vai falar de dieta de confinamento, tudo, porque é onde se mais discute, né, a formulação em si, porque muda completamente o resultado, você vem realmente falando muito pouco, né, da sua fonte de lipídio, né? Você sempre tá ali tentando, né, forragem, o volumoso, milho, qual é a fonte de proteína, mas se discute pouco isso, né? Uma coisa interessante. Tá, Gustavo, mas e aí, cara? Por que que qual que é o papel do lipídio nesse processo, né? Por que que é importante? Onde é que ele vai atuar aí na nutrição dos bovinos? Certo, cara. O lipídio, ele tem uma função indispensável aí principalmente no metabolismo desse animal, né? Propriamente dito, no bovino, né? Uhum. Então, a gente não quer que as bactérias tenham contato com os lipídios. Porém, quem vai usar daquele lipídio exatamente vai ser o próprio bovino, que isso daí vai influenciar toda a parte de imunidade desse animal, né? A parte reprodutiva e na parte energética, né? Então, deposição de gordura, aumento de energia para a produção de leite ou da própria gordura do leite, né? Então, o lipídio ele é fundamental e tem vários assim fatores, por exemplo, tem algumas vitaminas que elas são pré-absorvidas através do lipídio, né? Aham. As vitaminas lipossolúveis, Sim. né? Então, assim, ele é indispensável na hora que você está formulando a dieta desses bovinos, tá? E aí, no caso, você está falando que é importante, né, você não jogar ali aquela fonte de lipídio direto no rumen, né? Porque quem vai aproveitar é o hospedeiro. Isso. Seria como se fosse mais ou menos aquela história da proteína bypass, né? Que você quer que uma parte passa, porque você não quer alimentar o hospedeiro com toda aquela proteína? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Aí, voltando um pouquinho para a questão do rumen e o hospedeiro, do ruminante, né? O rumen, ele é composto por muitas bactérias. E os lipídios, de maneira geral, são tóxicos para essas bactérias. Tá. Tá? Então, dentro da composição dos lipídios, a gente tem os ácidos graxos, por exemplo, insaturados e os ácidos graxos saturados. O que é isso, Gustavo? Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Então, assim, os saturados, vamos dizer, ele tem uma composição na sua cadeia ali de formação um pouco mais estruturada, tá? Ele não tem as famosas duplas ligações. Já os ácidos insaturados, na hora da cadeia de composição química desse ácido, ele tem essas duplas ligações. Então, a gente pode falar, por exemplo, o C18.1, C18.2, um nome um pouco mais técnico, quer dizer o quê? Ele tem uma dupla ligação, duas duplas ligações, e entrando um pouquinho... Só para não perder o gancho, aí essas vamos lá. ligações, o que acontece, né? Quando tem mais ou menos, o que acontece exatamente ali no processo? Certo. Vamos lá. Um ácido mais insaturado, o que acontece? Ele é de uma forma mais prática, seria um óleo de soja Certo. ou um azeite. Ele fica em temperatura ambiente de forma líquida. Sim. Quanto mais ácidos insaturados a gente tem, normalmente ele fica de uma forma mais líquida em temperatura ambiente. Ele mantém a sua forma, né? É isso, essa fluidez. Sim. Um ácido saturado, ele já é um ácido mais rígido, mais firme, ele tem uma textura um pouco mais firme, né? Sim. Então, por exemplo, a gordura da picanha, por exemplo, ela tem uma concentração maior de ácidos graxos saturados, tá? Então, isso eu já estou falando no produto final. Sim. Quando a gente entra para dentro da nutrição, a gente tem que levar em conta essa questão de ácidos graxos insaturados e saturados, por quê? Ambos são prejudiciais para essas bactérias. Tem uma questão da toxicidade, tá? Uhum. Elas, como elas foram desenvolvidas para não ter esse contato aí com muita extratetério aí, muito óleo nas dietas, né, devido às pastarias, o que acontece? Ela tem essa toxicidade por esses ácidos. E aí ocorre que os ácidos graxos insaturados, eles acabam sendo um pouco mais tóxicos para elas devido a essa
permeabilidade maior. Então, Tá. assim, quando você joga esse óleo de forma in natura na dieta, através, por exemplo, um óleo de soja, Sim. ou que está na própria composição dos alimentos, Um caroço de algodão, por exemplo? por exemplo, né? Tá. O que acontece? Você acaba prejudicando ali o meio ruminal. Tá, então essa questão dessa fluidez dele é meio que ela acaba sendo, atingindo mais os micro-organismos do rumen, por exemplo. Isso aí. Então, os ácidos graxos insaturados, eles são mais tóxicos para essas bactérias devido a essa fluidez, então ele Sim. acaba entrando um pouco na membrana Sim, ali da sim. bactéria, né? Então, uma parte mais técnica dessa explicação, né? Porém, os ácidos graxos insaturados, eles são importantes. Os ácidos graxos insaturados são aqueles ômega 3, Sim. ômega 6, tá? E a gente quer que esses animais consumam uma quantidade disso. Que tem esse benefício, né? Exatamente, porque eles vão afetar positivamente na relação da reprodução das vacas, Tá. positivamente na questão de imunidade desses animais. Então, assim, ele é extremamente importante, tá? Isso de uma forma mais minuciosa, tô entrando um pouquinho com detalhes, né? E E aí, no caso das saturadas, qual que é a característica? Ela, por não afetar mais, ela consegue passar direto? Ela consegue. Como é que funcionaria aí no caso da saturada? então, vamos lá. As gorduras saturadas, no caso, elas têm uma menor toxicidade para as bactérias, porém, continua sendo também. Então, Sim. eu gosto de dar o exemplo do óleo, né? O óleo, você joga ali no azeite na sua comida, Sim. vai permear no meio de todos os seus, do arroz, da Sim, salada. Já o óleo da costela, por exemplo, depois que vira aquele sebo, ele fica mais Sim. difícil, você acaba selecionando, você consegue separar. Então, Sim. ele tem essa facilidade, vamos Essa dizer assim, uma característica. característica que ela acaba sendo um pouco menos tóxica para essas bactérias, tá? Só que ambos, né, a gente tem um limite de inclusão nessas dietas, né? Quando a gente fala para dieta de bovinos de corte, tá? Em confinamento, enfim, a gente tem que sempre respeitar a inclusão dos 7%, tá? Por quê? Como eu falei, quando você aumenta a quantidade de ácido, de óleo da sua dieta, você pode causar alguns efeitos. Essa toxicidade para as bactérias. E outro, que é o efeito biofilme, que esse é um efeito físico, né? O que acontece? Se tem muito óleo disponível de forma in natura ali no meio ruminal, o que ele pode fazer? Encapsular ali aquelas partículas de silagem, de Sim. grão de amido, enfim, e impedir com que essas bactérias degradam. Então você está Inibindo o acesso, né? inibindo o acesso, diminuindo a digestibilidade da dieta como um todo, tá? Caramba. Então, assim, respeite sempre. Por exemplo, a vaca de leite, em torno de 6% de inclusão da dieta como um todo. Para o gado de corte, a gente fala até 7%. Já existem alguns casos hoje que estão trabalhando até um pouquinho a mais, mas assim, um ambiente bem controlado, confinamentos de ponta de linha, né? Mas aí você tem que fazer uso assim de algumas estratégias que ao decorrer da conversa a gente pode abordar mais Tá, então isso. deixa eu perguntar, a questão dessa protegida, o que é essa proteção da gordura? Quando a gente fala de gordura protegida, o que é isso? Tá, vamos lá. Um outro ponto antes, que é o lipídio, de maneira geral, eu falei que ele é importante, mas eu Sim. falei de uma forma bem minuciosa. Só que qual que é o principal ponto que ele acrescenta aí na nossa dieta, né? O adensamento energético, tá? Sim. Quando o lipídio é metabolizado lá no animal, ele gera muito mais energia, tá? Mais de 2 vezes, comparado a uma molécula de carboidrato. E que nem eu falei, o lipídio ele não é degradado no rumen, ele tem que ser absorvido lá no intestino, certo? Uma molécula de carboidrato, proteína, ao entrar dentro do rumen, Ela é consumida ali. ela é consumida e fermentada. Então ela tem produz uma relação de calor, tá? Sim.
e além de liberar ácidos, enfim. Então, quando você consegue incluir lipídios de maneira geral na sua dieta, você tem esse ponto positivo, né, de adensar a dieta. Então, a cada bocada do animal, ele vai estar ingerindo uma energia maior, tá? Em momentos, por exemplo, de desafios de temperatura ou de excesso de chuva, quando você está com o animal no coxo, o animal acaba refugando um pouco ali a chegada, né? Ele tende a comer menos, né? Ele tende a comer menos. Então, você trabalhar com uma fonte lipídica na sua dieta, com uma maior inclusão, o que vai acontecer? Cada bocada que ele der naquela ração, ele vai estar ingerindo mais nutrientes, né? Então, esse é um outro ponto positivo, tá? E tem alguns pontos que vale a pena eu relembrar, que é a questão dos ácidos graxos essenciais. O que são isso? Os ácidos graxos essenciais, eles são necessários para os bovinos, só que os bovinos não sintetizam, eles não produzem. Então, você tem que fornecer via dieta. Você está entendendo? Por quê? Por exemplo, você já ouviu falar da cápsula de ômega 3, a cápsula de ômega 6? Normalmente, a gente vem de uma fonte de origem animal, né? Então, o óleo de peixe, isso daí, ele tem bastante concentração. Só que para ruminantes, a gente não pode utilizar fontes de origem animal. Sim. Então, a gente acaba... sabe que é importante para a questão de imunidade, questão reprodutiva, e isso vale para os ruminantes também. Então, a gente tem que escolher algumas fontes de óleos, né, que a gente fala, com esses perfis de ácidos, por exemplo, os ácidos insaturados, que são o ômega 3, o ômega 6. E agora, depois de toda essa explicação, voltando aí na questão da proteção. Eu falei que ele é importante, né? Ele traz esse adensamento energético, tem toda essa questão de imunidade fisiológica por trás, né? E o que acontece? Se você errar a mão, coloca numa quantidade maior, você vai estar prejudicando ali o meio ruminal. Sim. Podendo interferir até no desempenho desses animais como um todo. Então, a gente quer o quê? Que vamos trabalhar com uma fonte de energia vinda da gordura, né? Uma fonte de lipídio, que ela tem que ser absorvida no intestino. Como que a gente faz isso? Através da proteção, que aí já é uma técnica utilizada principalmente para gado de leite, né? Ela é muito conhecida atrás no exterior, né? E que essa técnica nada mais é do que você proteger essa molécula de lipídio, né? No caso, os ácidos graxos propriamente dito, e fornecer para esse ruminante. E agora, voltando à questão da proteína bypass, né? Exatamente. O que a gente quer com essa proteção? Pegar, passar pelo rumen, não vai ter acesso aos micro-organismos e vai ser absorvido lá no intestino, por exemplo. Tá? Então, essa aí a gente chama, né? Isso tem um nome, né? Esse produto que é a gordura protegida, né? Então, a gordura bypass. Que esse seria o melhor cenário no caso, né? Já que ela faz mal, entre aspas, ali, né? Em uma concentração, você consegue inserir aquele produto na dieta e ele passa, não provoca essa questão negativa e só colhe o benefício, né? Exatamente. Isso é interessante. Não, pode... Não, é isso aí. Aí eu queria saber, Gustavo, acho que você já falou por cima um pouquinho das fontes, mas só para organizar um pouquinho a ideia, mas quais são as diferentes fontes de lipídio que se utiliza, né? Normalmente que está disponível aí? Certo. Hoje, a gente tem, na própria dieta, né, a gente tem as fontes de lipídios que tem ali no grão de milho, né? Algodão, né? No caroço de algodão. Então, assim, quando você vai montar uma dieta, já tem a fonte de estratério ali na composição desses ingredientes, que gira na média de 2 a 3%, tá? Lembra que a gente tem que respeitar os 7% numa dieta de gado de corte, por exemplo. E aí, o que acontece? Então, se você trabalhar com um caroço de algodão, por exemplo, ele já vai ter uma concentração maior, uma disponibilidade maior de ácidos graxos, e principalmente insaturados que tem dentro do caroço de algodão.
Então, você tem a dieta basal, que é a ração moída, você tem alguns ingredientes de grãos oleaginosos, né? E ainda você consegue fazer o uso, por exemplo, da gordura protegida para atingir aquele 7%, aumentar a densidade energética da sua dieta, fazer, obviamente, com que o animal ganhe mais peso, desempenhe melhor, ou as vacas produzam mais leite, tá? E com uma segurança propriamente dita. Tá, interessante. No caso, o óleo de soja, ele não é muito recomendado, ou sim? Não, a questão do óleo de soja, que nem eu falei, ele tem uma grande quantidade de ácidos graxos insaturados. Mas não está protegido. Não está protegido, tá? Tá. Então a inclusão dele pode acabar fazendo aquela questão de fazer o mal lá pro... O efeito deletério, né? Fazer o biofilme, ser tóxico para as bactérias, né? Interessante. Vamos falar, agora, sabe, como o nosso papo é gestão, né, que eu me sinto também mais confortável, quais são no caso, na prática, assim, quais são os impactos que pode gerar na gestão, né, nos resultados da fazenda? O uso ou não uso de uma gordura protegida, por exemplo, ou você não se preocupar, né, de forma geral, com lipídio nessas formulações? Entendi. Hoje, normalmente, o pecuarista ou o nutricionista que trabalha ali na fazenda, enfim, eles querem, né, a dieta com o custo mais baixo possível. Só que nem sempre a dieta mais barata é a que vai te gerar melhor desempenho ou te potencializar o seu ganho, né? Ponto. O que acontece? Às vezes, você fazer o uso, por exemplo, de uma gordura protegida, ele é um ingrediente que ele tem um valor agregado um pouco maior, porém, ele te traz muitos benefícios, né? Estou dando um exemplo. E aí, o que acontece? Você vai colocar ele na sua dieta, por exemplo, encarecer um pouquinho ali o custo da matéria seca. Só que ele traz vários outros pontos de benefício, né? Quando você trabalha aí com essas fontes lipídicas, né? Na sua dieta. Então, assim, muitas vezes você vai olhar só o preço, você pode prejudicar um pouco a questão do seu desempenho, tá? E, igual você falou, a questão da gestão, você tem um plano de metas. Você está, às vezes, tendo que abater tantos animais naquele seu ciclo pecuário, certo? E você fazer mão do uso por exemplo, do ingrediente energético como uma fonte de óleo, né, protegida, por exemplo, vai potencializar o seu ganho. Vai fazer em momentos de desafios você atingir as suas metas de ganho, por exemplo. Bom, sabe, eu sou um cara muito fácil de ser, né, convencido na questão da gestão. Me mostra número que, né, eu vou fazer. E por que quando eu olho assim, né, para a gente usar essa gordura protegida na dieta, a gente sabe que não é um alimento barato. O que vai me fazer optar por utilizar isso? Ele vai dar algum benefício, retorno? Qual vai ser o retorno para eu conseguir suprir esse investimento? Certo. Olha, Fábio, entrando um pouquinho mais na prática, tá? Hoje, por exemplo, com a gordura protegida, né, a NutriGordura, a gente consegue usar ela em diversos setores. Então, por exemplo, na recria dos animais, tá? Na própria terminação, confinamento, ou numa terminação atípica, né? Terminação a pasto, e também na produção de leite, tá? Uhum. O que a gente tem que levar em conta, tá? A questão do nível de inclusão, a quantidade que a gente vai colocar para cada sistema aí. Então, você vai trabalhando com uma recria, você vai trabalhar de 100 a 150 gramas, dependendo do perfil da dieta aí. E outra coisa que a gente tem que levar em conta, dentro das gorduras protegidas, por exemplo, a gente tem alguns perfis de ácidos graxos, tá? Então, composições específicas. Tem uma que é mais focada só para adensamento energético, a gente não fala só de composição de ácidos graxos. Quando a gente vai mais para o leite, a gente tem que olhar mais para a questão do perfil dos ácidos graxos que a gente está colocando dentro daquela gordura, tá? E quando vai, por exemplo, para carnes de marmoreio, né? Para carnes de prêmio, né? De mercado, que precisa ter um alto grau de marmoreio. Aí você já tem que olhar também o perfil do ácido graxo. Então, assim, esse é um primeiro ponto, primeira dica que eu te falo.
A gordura protegida, a gente tem diversas no mercado aí, tá? Só que um ponto, qual o perfil daquela gordura que você está colocando, né? E se ela realmente é protegida de fato, tá? E agora entrando para dentro da parte dos números que você perguntou, Tô ansioso aqui, vamos lá. o que acontece? A gordura protegida, ela age positivamente na questão da eficiência alimentar, tá? Então, onde que a gente vê? Hoje, que nem eu falei, a Nutrigordura, ela já tem mais de 15 anos no mercado. Então, a equipe técnica da Nutricorp, ela atua muito fortemente trazendo dados, tá? Tanto de pesquisa em universidades, né? Tanto dados de campo, tá? Então, a gente tem um banco de dados muito robusto, né? Grande, que comprova essa eficiência alimentar, essa eficiência na melhoria do ganho, por exemplo. Tá dizendo o quê? Que ela vai consumir menos, é isso? Isso aí. Então, primeiro, a gente tem um ganho de carcaça, por exemplo, porque ela modula o acabamento de carcaça desse animal, tá? Então, vai depositar mais gordura, certo? Segundo, ele acaba consumindo um pouco menos, porque o ingrediente, como ele é altamente energético, o animal se sente um pouco mais saciado. Então, você tem uma ligeira diminuição aí no consumo de matéria seca, 3 a 5%. Parece que é pouco, mas assim, na hora que você faz uma conversão alimentar ou uma eficiência alimentar, você vê que teve uma redução ligeira aí do consumo de matéria seca desses animais. Porém, eles aumentam o ganho, tanto o ganho de peso diário, quanto principalmente o ganho de carcaça, né? Você melhora a questão do rendimento de carcaça, produzindo mais arrobas no final. Então, aí, desses dados que a gente tem, quando a gente faz o uso da Nutrigordura por exemplo, no confinamento, a gente tem melhorias aí de 6 a 12% na questão da eficiência alimentar. E hoje a gente fala muito de um dado que é a eficiência biológica, né? Que é quantos quilos de matéria seca o animal consome para produzir uma arroba, né? Sim. Então, assim, a gente permanece também nesse ponto de melhoria, né? De 6 a 12%. Então, você, ao final das contas, seu animal vai comer 15, 20 quilos em alguns casos para produzir aquela a menos, né? Consumir a menos para produzir aquela mesma arroba, né? Isso daí realmente, né? Provavelmente deve equiparar o investimento, né? Porque senão não faria sentido Com utilizar, né? certeza. Então, assim, como eu falei, ela é um ingrediente que ela tem um valor agregado. Consequentemente, na hora que você vê lá o custo do custo da sua dieta, do quilo, ela normalmente aumenta um pouco. Beleza. Só que o animal vai consumir um pouco menos e ter um rendimento, um desempenho melhor. Consequentemente, ele vai produzir mais arroba, consumindo menos. Ou seja, você tem um ganho a mais de ganho de peso desse animal, Com consumo menor. com um consumo menor. Então, você tem uma economia e um ganho a mais, sabe? Uhum. Então, é um baita de um produto aí, recomendo. E tem alguma característica no leite aí, né? Lembrando que a gente fala aqui não só para o cara de corte, mas toda a parte do agro. O leite tem alguma característica para o leite? Como é que é? Quando você parte para dietas de vaca de leite, é sabido que usando óleos na dieta, ele aumenta a produção de leite. Tá? Isso, existe trabalhos, meta-análises que mostram isso daí. Beleza. Interessante. E então, só que você tem que entender qual que é o perfil dos ácidos graxos que você está trabalhando ali. Como eu falei anteriormente, lembra dos insaturados e os saturados. O que acontece? Para a vaca de leite, quanto mais insaturados você tem, e se não for protegido e cair ali no rumen, a bactéria ela como é tóxico aquele óleo insaturado, ela vai fazer um processo que chama biohidrogenação. O que é isso? É uma forma dela se proteger aquele ácido graxo insaturado. Então ela vai quebrar aquelas duplas ligações, transformar ele para um ácido graxo saturado que ele é menos tóxico para aquela bactéria. Vamos lá.
Só que pode ocorrer uma mudança ali do dinamismo do meio ruminal e ela parar no meio daquele processo. E aí a gente ocorre, né? Tem a formação de um isômero, que é o trans 10-cis-12, e tem alguns outros aí que a gente também sabe que pode ocorrer, que quando isso entra para a corrente sanguínea e vai lá para a glândula mamária, ela tem um efeito adverso, tá? Ruim. Então, você está fornecendo gordura. Se ocorre essa gordura de forma in natura, por exemplo, a bactéria deu um pano ali, ela foi se proteger, parou no processo no meio, aquilo vai para a corrente sanguínea, vai lá para a glândula mamária, de vez de produzir gordura, ela inibe a produção da síntese de gordura do leite. Então, pode sim ter uma queda da gordura do leite. Acaba diminuindo a produção de sólidos, por exemplo. Isso aí. Então, o fato de você utilizar uma gordura protegida e olhar ali o perfil dos ácidos graxos também, e essa proteção, ela vai, como eu falei, vai passar pelo rumen, vai ser absorvido no intestino. Aí, show de bola, vai aumentar a sua produção de leite, tá? Então, ele é muito, muito utilizado e teve até, só complementando um pouquinho para essa parte do leite, atualmente teve uma atualização do NASEM, né, que é um programa de formulação, as recomendações da exigência de gado leiteiro, que até a última versão, que foi, se não me engano, 2016, eles falavam em estratetério. Você tem que suprir aquela quantidade X dos 6% de estratetério para vaca de leite. E já nessa nova versão 2021, não. Eles já estão olhando o perfil de ácido graxo, que é o que eu falei. Um ácido graxo saturado, ou, por exemplo, um ácido palmítico, ele aumenta, sim, a produção de leite, mas quando você está atrelado, por exemplo, um ácido graxo oleico, por exemplo, que é o C18.1, ele aumenta positivamente a questão tanto reprodutiva, tanto de diminuir a questão do índice de score corporal das vacas. O C18.1, ele não entra direto só para produzir mais leite, mais gordura do leite. Ele vai para a carcaça dessa vaca, então mantém o score de condição corporal, facilitando a reconcepção, que é um desafio aí nas granjas leiteiras, né? Interessante. E eu percebi pela conversa, né, que você falou, então quer dizer, o lipídio ele vai encarecer tua dieta, mas ele vai te dar um benefício de consumir menos e produzir um pouco mais. Né? Vamos supor aí que essa conta vai empatar, mas é só isso? Você tem outros benefícios? Como é que é? Isso aí. Então, assim, esse é um fato, né? Então, a gente tem como a gente tem uma otimização do ganho desses animais, a gente modula a deposição de gordura na carcaça desses animais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, com nutri-gordura terminação, ele vai fazer o quê? Ele pega uma parte da energia, tanto vindo do carboidrato, tanto propriamente do ácido graxo que a gente está fornecendo via gordura protegida. O que ele vai fazer? Ele deposita tanto gordura, que é a gordura da picanha, subcutânea, tanto a gordura intermeada, que é a gordura de marmoreio. Ou seja, se você está usando uma gordura específica para melhorar aí a qualidade de carne, você consegue positivamente entrar num programa de carne de qualidade. Lógico que tem toda a parte genética por trás, tem tudo, uma escolinha por trás disso tudo, mas esse é um potencializador aí de você usar a gordura para melhorar seu acabamento de carcaça, consequentemente vai produzir uma carne premium, né? E você consegue entrar nesses programas de carne de qualidade que remunera mais o produtor, né? Interessante. Bom, Gustavo, o papo tá indo bem aqui, agora chegou aquele momento lá que você lembra, onde o entrevistado faz a pergunta sobre gestão pro apresentador. Fique à vontade. Certo. Vamos lá. Então aqui, Fábio, eu preparei uma listinha de perguntas, né? E eu gostaria de saber, assim, na sua visão, depois de todo esse nosso bate-papo, como que o uso, a escolha certa daquela fonte de lipídica, né, daquela gordura exatamente, ela pode impactar na gestão da fazenda, né? Tá, então fazendo aqui, né, um apanhado do que você falou e as ligações que eu faço, né, com o planejamento, com a condução, eu entendo que realmente faz impacto grande, principalmente quando você está falando das recrias, principalmente
alimentação no coxo, que você consegue ter essa eficiência, porque um grande desafio da gente é sempre deixar a dieta mais barata possível para ter a maior produção possível. Então, se Uhum. você tiver alguma técnica, algum fator que potencialize isso, é bem-vindo. O outro fator é também essa possibilidade de você acessar mercados cada vez mais existentes e exigentes de carne de melhor qualidade, Uhum. né? Porque a gente sabe que dos 4 fatores que mais explicam o resultado da fazenda, que é GMD, lotação, desembolso cabeça-mês e o valor de venda, né? É normalmente o valor de venda, que é o que menos está na nossa mão. Se você tiver algum artifício, qualquer coisa, para conseguir potencializar esse, vai ter um impacto muito grande no resultado da fazenda, Entrar né? nesse nicho, né? Então eu acho que é uma possibilidade, que é um potencializador mesmo de resultado, né? Pelo que a gente está vendo. E a outra questão é toda essa questão da preparação dos animais, que às vezes você tem a transição de dietas, às vezes tem umas dietas mais quentes que o pessoal fala, principalmente na adaptação, né? E eu imagino também que esse processo ele vai ajudar, né? Porque às vezes você tem uma dieta muito rica em carboidrato, que aí acaba Fermenta mais no rumen, né? aquela fermentação toda e acaba atrapalhando, né? Diminui o consumo, tudo. Então, se você tiver aí também alguma coisa para poder contornar essa, essa, esse aumento de temperatura ruminal, eu acho que também é bem-vindo e vai ter impacto grande no resultado da fazenda, né? Esse é um ponto que você abordou agora, que realmente esse é um outro ponto que eu não argumentei antes, mas como ela não é fermentada no rumen, é gordura protegida, você consegue diminuir um pouco dessa questão da fermentação dos carboidratos, aliviando a queda do pH, por exemplo, e a temperatura ruminal também, e indo por essa maior absorção de energia via intestino, né? Então é uma forma sim de você modular aí o dinamismo ruminal, né? Então é um baita do ingrediente, sabe? E mais uma vez, assim, é um produto que ele pode ser ele vai muito bem na fase da recria. A gente tem hoje vários experimentos aí que mostram melhorias no ganho, enfim, nessa fase da recria, que é uma fase que muitas vezes é negligenciada aí nas Sim, fazendas, né? sim. Então você tem um produto que você consiga colocar. As pastarias nossas, elas têm uma questão de proteína até ok, né? Sim. Só que muitas vezes tem um déficit energético, né? Ou você vai suplementar com um proteico em algumas fases dessas, vai faltar uma fonte de energia. E aí a gente está conseguindo isso em vários trabalhos no campo, mostrar que com o uso da gordura protegida, nesses suplementos de baixo consumo até, você está potencializando ganhos, porque tem uma questão de ajuste de Sim. proteína e energia, né? Então, assim, fase de recria está indo muito bem. Terminação, isso já é mais do que comprovado, tá? Aí, e tem a parte também, que eu não abordei antes, mas a parte reprodutiva. Hoje a gente tem uma gordura, que é a Nutri-Gordura Reprodução, que ela traz uma fonte de pelo menos 38% de ômega 6 na sua composição. Lembra que eu falei Tá. que ela influencia positivamente na parte reprodutiva desses Sim. animais? Quando você coloca na dieta essa gordura protegida, ela traz esse ácido graxo essencial, que atua positivamente nessa reprodução, na reprodução dessa vaca, melhorando aí a conversa do concepto daquela vaca, né? Ou seja, na hora da estabilização do óvulo ali, depois de fecundado, ele sinaliza melhor para a vaca, ó, não sou um corpo estranho, não vou diminuir, ela acaba diminuindo a absorção desse embrião. Então, cara, tem grandes resultados aí que a gente está conseguindo com esse produto através da gordura protegida, específica com aquele ácido graxo ômega 6. Então, outro ponto aí na gestão, né? Porque se você pegar, por exemplo, na parte de cria, né? Se você conseguir aí aumentar um pouco a fertilidade, consequentemente aumentar animais mamados, você aumenta o resultado da fazenda também, né? Você traz a produção para os animais do cedo, né? Que é o que a gente mais quer numa fazenda, né? E no leite é a mesma coisa, né? Se você conseguir diminuir aquele período, né, entre o animal do animal improdutivo, né? Uhum. Também isso gera impacto grande no resultado da Demais, fazenda, com né? certeza. Com certeza. Bom, Gustavo, então tá muito bom o papo aqui, mas para a gente encerrar aquele momento da pílula de ouro,
Queria aí que você deixasse aí um recado aí pro pessoal, um recado curto, para quem está nos ouvindo. Vamos lá, eu trouxe uma frase, né, que seria: a pergunta não é se custa caro utilizar o lipídio, né, a gordura, e sim o quanto custa não utilizar, tá? Muitas vezes a gente se debate com essa questão desse, ele tem um valor agregado um pouco maior, beleza, só que quando você põe na conta, fecha a conta da fazenda, o que você tem de benefícios, né, um desempenho a mais dos seus animais, um produto que é altamente adensado, então você trabalha com um estoque um pouco menor, você acaba que tem resultados mais vantajosos, tá? Coisa boa, Gustavo. Muito bom papo. Bom, para vocês aí que ainda não curtiu, não compartilhou, ajuda aí, apoia o canal. Lembrando que a gente também está no Spotify, no YouTube, lá no Instagram, no Conexão Soma. Beleza, Gustavo? Obrigado mais uma Foi um vez, prazer. amigo. Sempre Obrigado. bem-vindo.